Calcule as derivadas parciais até ordem 2 da função f de xy igual a cosseno de y mais seno de x e o vetor gradiente no ponto 0 e 0. Vamos então começar a calcular as derivadas parciais, tá? Então vamos iniciar calculando a derivada parcial de f de xy em relação a x, tá? Quando eu coloco esse x pequenininho aqui, é a mesma coisa que eu calcular a derivada da f de xy em relação a x, tá? Essa expressão toda eu posso representar como f de x, tá bom? Na verdade, eu nem vou colocar f de xy, tá? Vou colocar apenas f de x, tá bom? Se eu colocar aqui f de y, é porque é a derivada em relação a y, tá bem? Então, vamos lá. Qual é a derivada dessa função em relação a x? Perceba que a nossa função cosseno depende de y, então isso é uma constante em relação a x. Derivada de constante é zero. Agora, a derivada de seno de x é cosseno de x. Tá bem? Depois vamos calcular a derivada primeiro em relação a y. Tá? Então, qual é a derivada de cosseno de y? Menos seno de y. Seno de x depende de x, então é uma constante quando comparado com y, portanto, a derivada de constante é zero. Então, as derivadas de primeira ordem estão aqui. Derivada em relação a x dá cosseno de x, derivada de y dá menos seno de x. Tá bem? Derivadas de segunda ordem. Então, eu vou derivar a f de x novamente. Então, eu represento como f de xx, tá? Que seria, né, a nossa derivada segunda da f de xy de x ao quadrado, tá? Isso aqui a gente representa como f de xx, tá bem? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que derivar novamente a minha f de x em relação a x. Então, qual é a derivada de cosseno de x? É menos seno de x, tá bem? Novamente, f de y vai ser a derivada da f de y. Derivada de menos seno menos cosseno de y. Tá bem? Falta, né, as derivadas mistas, ou seja, calcular a derivada da f em relação a y. Então, vou observar a f de x, que está aqui, que é cosseno, e vou derivar ela em relação a y. Tá? Só que perceba que essa f não depende, né? Não tem uma expressão que depende de y. Portanto, a derivada de uma constante é zero. E a mesma coisa acontece quando eu tento derivar a f de y em relação a x. Perceba que essa expressão não depende de x, portanto, a derivada é zero. Tá bom? Então, aqui estão as derivadas, né? Até segunda ordem que o exercício pediu. Cosseno, a primeira de x, menos seno, a primeira de y. Derivada segunda em relação a x dá menos seno, derivada segunda em relação a y dá menos cosseno de y, e as derivadas mistas dão zero, tá bom? Falta agora a gente encontrar quem? O gradiente, tá? E o gradiente, que a gente representa como nábula f de xy, ele é dado, né, pelas derivadas de primeira ordem multiplicadas pelo vetor, tá? Então, o vetor na direção de i mais f de y na direção j. Tá bom? Então, nós vamos calcular o gradiente da f de x. Nós já calculamos a derivada primeira em relação a x, que dá cosseno. Então, fica cosseno de x em i mais f de y, que é menos seno de y. Então, eu vou colocar aqui menos seno de y na direção j, né? Você pode apresentar, então, esse vetor desta forma, ou também assim, né, pessoal? Cosseno de x e menos seno de y, tá bom? São duas formas de representar. Só que o exercício quer no ponto 0, 0. Então, você vai calcular o gradiente da f de 0, 0. Então, você vai ficar com o vetor cosseno de 0 menos seno de 0. Tá bom? Cosseno de 0 a gente sabe que é 1.
e seno de zero, menos seno de zero dá zero. Tá bom? Portanto, né, o gradiente da f no ponto 0, 0 é o vetor 1 e 0. Com isso, então, finalizamos o exercício.